que a paz que excede todo entendimento guarde o meu, teu, os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abra comigo a sua Bíblia ao livro de 2 aos Reis, capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, o versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia ao Senhor, e o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu disse a ela: o que irei fazer por ti? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa além de uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, vasilhas vazias, e não poucas. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de si e dos seus filhos que trouxeram os vasos para si, e assim derrame. E assim foi, e diante dele saiu e fechou a porta diante de si e dos filhos que lhe traziam as vasilhas, e elas derramava. E sucedeu que quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais um vaso. E ele disse: não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela veio ao homem de Deus e disse a ele o que havia acontecido. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Repita comigo: tu e os teus filhos, toda a tua família viverá o melhor de Deus. Pode se assentar, por favor. Esse texto, na campanha que estamos, uma família ungida, uma família abençoada, família, maior instituição, maior patrimônio que existe para nós, e a maior instituição que Deus estabeleceu. Deus criou com um propósito, e sabemos bem que Deus criou para que vivesse o pleno, vivesse uma vida abundante, até porque Deus determinou, estabeleceu para nós, quanto família, vivermos 2 vidas, a vida abundante e a vida eterna. Sabemos bem que vida abundante aqui na terra, vida eterna nos céus. Por quê? Porque o projeto de Deus, ao instituir a família, foi implantá-la dentro do jardim do Éden. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, Deus colocou o homem e a mulher sobre o governo. E o versículo 27 do capítulo 1 do Gênesis está dizendo: e domine o homem, e domine o casal, e domine a família sobre todas as coisas. A palavra domínio é governo. Então a família deve governar, deve viver o pleno. O jardim que Deus criou foi o melhor que Deus poderia dar ao homem, confiar, entregar, dar como propriedade para que o homem pudesse governar. E o melhor, Deus se relacionava com a família, encontrava o homem todos os dias. A viração do dia Deus estava lá. É até um fato curioso, porque se um dos atributos de Deus é onipresente, estar e ter a capacidade de estar em todo lugar, porque Deus vinha se encontrar então com Adão na viração do dia. O Espírito Santo ministrou algo ao meu coração, é que Deus está em todo lugar para todas as coisas, mas com a família, com o filho amado, Ele tem um encontro marcado para que firme neste filho, firme nesta família, o pleno dele, o princípio dele, a verdade dele, a vontade dele.
Então por isso Deus se encontrava com Adão, porque Deus tinha prazer de saber como Adão estava, como Eva estava, como o jardim estava. E isto foi interrompido, isto foi quebrado pela serpente que enganou Eva entregando a Adão, ambos são expulsos. Agora a primeira família vai sofrer, o primeiro assassinato da história vai acontecer dentro de uma família. Caim vai matar Abel, Caim e Abel, filhos de Adão, filhos de Eva. E isto vai gerar uma ruptura na família. E sempre você vai ver famílias sofrendo, famílias padecendo. Sempre você vai ver, então, por causa da semente do pecado de Adão, parece uma lacuna aberta, uma legalidade aberta. E o diabo, por sua vez, o inimigo das nossas almas, por sua vez, se acha no direito, então, de querer intrometer, de querer introduzir os seus planos na família. E um dos maiores planos dele é matar, roubar e destruir. Por que não dizer, o seu propósito principal é destruir. E o seu maior bombardeio é na família. E isto vai passando de época, de década, de milênio, de geração em geração. Esse texto que aqui nós acabamos de ler, quem está vivendo um momento difícil é uma viúva. Este texto da história dos reis, que não só relata os acontecidos do reinado de Israel, mas vai trazer alguns personagens em evidência. O primeiro dele é Elias, o segundo é Eliseu. Eliseu aqui, que está na narrativa dessa história. Ele está cuidando da escola de profetas. Ele está cuidando dos filhos dos profetas. E a história aqui vai trazer uma família que está ameaçada. Uma família que está vivendo um tempo difícil. Por que não dizer, beirando a um momento caótico? Se você for ler desde o primeiro versículo, e se você firmar a leitura no primeiro versículo, você vai identificar a situação difícil desta família. Em primeiro plano, esta mulher, que a Bíblia não vai falar o nome dela, a Bíblia vai dizer que ela é viúva, e isto implica o dizer que ela está vivendo o pior momento da sua vida. Por quê? Porque ela perde o provedor, ela perde o protetor. O teu marido vai morrer. E segundo a história dos hebreus, nos faz entender que o marido desta mulher é o profeta Obadias, um servo incansável de Deus, um profeta que na caverna de Adulão vai cuidar, alimentar a pão e água aqueles que não se dobraram a Baal, aqueles que se escondiam de Jezabel, que queria dar cabo, que queria negociar, que não queria que os profetas profetizassem contra o seu rei, porque a verdade do grande plano de Jezabel não era calar os profetas. Ela queria dizer, só não profetizem contra mim, só não denunciem o meu pecado, o demais vocês podem profetizar o que quiser. E não profetizar contra Jezabel é melhor não profetizar, é melhor se calar de fato. E os que não se calaram vão estar protegidos e alimentados pelo profeta Obadias. E o profeta agora morre, ele não está mais vivo, e ele vai deixar família, ele vai deixar mulher, ele vai deixar 2 filhos. E o marido é o provedor, o marido pai é o que dá destino para os filhos órfãos, a mulher viúva. E uma situação agora vai surgir, um credor vai bater na sua porta para cobrar uma dívida que aquela mulher tem que pagar, que o seu marido havia adquirido. Compromisso feito, compromisso firmado com alguém, e no inteirinho do compromisso firmado, para o vencimento do compromisso, ele morre. E ninguém escolhe para morrer, ninguém escolhe para partir. Eu acredito que se Obadias pudesse escolher, jamais ele teria morrido naquele momento. Ele ficaria ali para cuidar da esposa e dos filhos. Então ela é viúva, bate na porta dela um credor,
O credor está dizendo: você tem uma dívida para pagar. Agora, ela vai fazer um levantamento da vida dela e ela vai descobrir que, tendo a dívida, ela não tem dinheiro para pagar essa dívida. E ela vai notificar aos credores dizendo: eu não tenho dinheiro para pagar a dívida, eu não tenho como cumprir esse compromisso. O credor olha para ela e diz: eu sei, você tem 2 filhos, e se no tempo determinado você não pagar essa dívida, os teus 2 filhos serão levados para serem escravos. A pior notícia que uma mãe pode receber, e as notícias má não param de chegar. Ela sepulta o marido e ela está vendo alguém ameaçá-la, dizendo: agora você vai perder os seus 2 filhos. E para mim, nessa época, acontecia desta forma: quando a mulher perdia o marido e ela tinha um filho, ela pegava toda a expectativa dela, toda a esperança dela, todos os sonhos dela, e depositava sobre os filhos. Ele não provê, mas os meus filhos irão prover. Ele não protege mais, mas os meus filhos irão proteger. Não temos mais nele expectativa, mas através dos meus filhos ainda está de pé toda a expectativa da nossa família. Porém, alguém entra no cenário daquela mulher e diz: olha, os teus filhos vão ser roubados, levados, tirados, arrancados de você. Ela vai olhar para a cena, ela vai olhar para o cenário e vai dizer: se levarem os meus 2 filhos, vão acabar com a minha vida, vão tirar tudo que tenho de mais precioso. Ela entra em desespero, mas o desespero não tem a capacidade de roubar a fé daquela mulher. O desespero não tem a capacidade de roubar a instrução espiritual que aquela mulher recebia do seu marido. Ele poderia até ter feito uma dívida, um compromisso, porque não se trata de dívida, se trata de um compromisso que ele fez em vida. Ele morreu, e se morreu não pagou, e se não pagou agora o credor quer levar. Mas ele era um homem de Deus, e a instrução que ele dava: dentro da tua casa, vai determinar a vitória que aquela mulher vai viver. A instrução, o profeta, o pai, o homem, Deus dentro da casa dele vai determinar o milagre que aquela mulher precisa viver. Por quê? Porque quando todas as notícias ruins bateram e se alojaram na tua vida, ela teve a capacidade de lembrar: existe um lugar e existe um profeta que tem uma palavra de vitória para a minha vida. Existe um lugar e existe um profeta que tem uma resposta para esta situação. A verdade é que esta cena desta mulher não é muito diferente do bombardeio que recebemos no tempo que estamos vivendo. A oposição, a ideologia, o desejo de desconstruir, desconfigurar a família que o nosso adversário tem. Ele está destruindo, matando, roubando, colocando filho contra pai, pai contra filho. Famílias estão se acabando, estão se destruindo. Hoje é fácil, é incompatibilidade para cá e para lá. Não deu certo? Termina, separa, vê com que você quer ficar, vê com quem vai ficar a guarda dos filhos. E as famílias estão se desfazendo. Mas existe um lugar, existe uma casa, existe uma escola, existe uma catedral. E nesta catedral existe um profeta que tem a palavra que a nossa família precisa,
que tem uma palavra que a nossa história precisa, que tem uma palavra que este setor precisa, que tem uma palavra que esta cidade, a grande Goiânia, precisa, que tem uma palavra que este estado do Goiás precisa. Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Agora aprenda uma coisa, por quê? Porque neste lugar onde é a casa que Deus estabeleceu, Deus levantou alguém como referência para as nossas vidas. Quando ela está indo a Eliseu, ela não está procurando um menino, ela não está procurando alguém que está em evidência, ela está procurando alguém que tem história. Ela está procurando alguém que andou e caminhou com um dos maiores profetas que existiu, que foi o profeta Elias. Ela está procurando alguém que não é alguém que está em evidência. Ela está procurando alguém, pastor Felipe, que é referência, que o que aquele homem falar vai acontecer na vida dela. Então ela está indo para o lugar onde tem pão, ela está indo para o lugar onde tem resposta, ela está indo para o lugar onde tem solução, ela está indo para o lugar onde tem avivamento, ela está indo para o lugar onde tem porta aberta, ela está indo para o lugar onde tem cura, ela está indo para o lugar onde de alguma forma sairá a providência de Deus para a vida dela. Oh, aleluia! Posso te dar um conselho? Posso liberar uma palavra sobre você? Nós não estamos imunes às crises da vida, às adversidades da vida, aos levantes da vida. Mas todas as vezes que o cerco se fechar para você, não é na internet que você vai encontrar refúgio, não é na internet que você vai encontrar a solução. Não, vamos ver quem está em evidência falando para casamento, vamos ver quem está em evidência falando para família, vamos ver quem está em evidência falando. Não, em evidência pode até nos inspirar, mas resolver o problema só quem é referência para a nossa vida. E só pode ser referência quem a gente conhece, quem a gente sabe os passos. E a Bíblia diz, aleluia, que nós devemos conhecer o passo de um homem bom. E o passo de um homem bom é confirmado, aleluia, a cada dia pelo seu testemunho de vitória, aleluia. Então todas as vezes que você estiver em crise, eu tenho um endereço para você: Catedral da Família. Todas as vezes que você estiver em dificuldade, fale para alguém que está do teu lado aí, se você pode. Todas as vezes que você estiver em dificuldade, todas as vezes que você estiver sofrendo, entra no carro, chama o Uber, pega a moto, a bicicleta, vem a pé, vem correndo. Mas se você vir buscar a referência de Deus para esta igreja, o anjo de Deus para esta igreja, que dá autoridade para os demais pastores desta igreja, eu tenho certeza, você não sairá daqui da maneira que entrou. Todos que vêm buscar socorro para a família na casa de Deus, sai daqui com uma resposta. Então levanta a mão que eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Você não vai sair daqui da maneira que entrou, você não vai sair daqui do jeito que entrou. Tem resposta de Deus para a tua casa, tem resposta de Deus para a tua família, tem resposta de Deus para a tua história. Que levará Shem Nahai. Ela chegou lá para ter um gabinete, ela chegou lá para ter uma audiência, ela chegou lá para viver um culto profético com o profeta Eliseu. E quando ela chega, ela diz: Eliseu, você sabe do que eu estou passando, você conhece a minha história, sabe que meu marido está morto, você é presente em nós,
Nós somos presentes contigo no ministério. Então você sabe que ele está morto. Agora o credor vem bater na minha porta para cobrar uma dívida. Eu não tenho dinheiro para pagar. E o pior, ele vai levar os meus 2 filhos. Eliseu, como era muito próximo, não é diferente de nós. Algumas situações que nos vêm como pastor, a gente sente e fala assim: e agora? O que falar? Ele logo, automático, vai dizer para ela: declara o que você tem em casa. Tem alguma coisa lá para a gente vender? Tem alguma coisa lá para a gente negociar? Ele vai para o racional. Ele não vai espiritualizar logo, porque tem coisas que a gente resolve no racional, no natural. É conversar, é negociar, é pagar, é acertar. Ele diz, no racional, no natural, o que a gente pode fazer? Ela diz, já tentei. Até porque, se desse no natural, não estava nem aqui trazendo problema para você, meu líder, meu profeta, meu pastor. Mas do natural não dá para resolver, porque eu não tenho nada em casa. Eu não tenho nada. Ei, as circunstâncias na nossa vida, a circunstância na nossa história, que ela vem para nos arrebentar, que ela vem para nos destruir, que ela vem para nos jogar na lona. Na verdade, este é o propósito da luta, da provação, acabar, colocar um ponto final. Mas enquanto nós estamos olhando e dizendo, vai ser um ponto final, Deus está olhando e está dizendo, você não entende nada de gramática. Eu sou professor na escola que você estudou. Então debaixo desse ponto eu vou colocar uma vírgula. Se é ponto final. Mas se é ponto e vírgula, está dizendo, é uma pausa. A história não termina aqui. Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, ponto e vírgula, mas a alegria vem depois do amanhecer. Antes da vírgula, aleluia, está o choro. Antes da vírgula está a noite, mas depois da vírgula está o amanhecer de Deus para a tua vida e para a tua história. Você está olhando e está dizendo, vai acabar tudo, e Deus está dizendo, não vai acabar. Essa situação veio para acabar, mas eu vou virar essa situação para o meu nome ser glorificado na tua vida, na tua casa, na tua família. Eu saí lá de Paranavaí para te dizer aqui em Goiânia, essa luta não vai te matar, ela vai ser um trampolim para a vitória de Deus na tua vida. Você não vai morrer. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Quando ela disse uma botija de azeite, quando ela disse um vaso de azeite, algo ativou dentro de Eliseu. Aí Eliseu saiu do natural para o sobrenatural. Ele saiu da matemática para a revelação do Espírito Santo. Pegue, olhe para alguém que está do teu lado e diga, o que você precisa para o milagre já está em você. O que você precisa para o milagre já está com você, já está em você, já está com você, dentro de você. O que você precisa para o milagre na tua casa já tem lá. Eliseu vai dizer para ela, olha, volta para a tua casa, pega vasilhas. O original vai dizer vasilhas vazias, emprestada com todos os teus vizinhos. Entra para dentro do quarto, fecha a porta, e com os teus filhos derrama. Sabe o que eu acredito? Sem forçar o texto, eu acredito que Deus abriu as visões de Eliseu e ele viu a cena, vasilhas vazias chegando, a vasilha de azeite que ela tinha derramando,
e enchendo e pondo à parte. Vasilhas vazias, a vasilha cheia, enchendo. Ele falou: pode ir, porque já deu certo. Você pode olhar para alguém e dizer: não vai dar certo não, já deu. Não, mais forte um pouquinho, porque tem alguém do teu lado precisando ouvir. Diga para ele, para ela assim: já deu certo. Aqui em Goiânia não tem esse problema, mas lá em Paranavaí, dar uma instrução como essa é um questionário para uma semana. Mas por que pegar? Por que fazer? Por que dessa forma? Não tem outro meio? Não tem outro jeito? Não tem outra forma? Esta mulher aqui é serva. Esta mulher aqui já havia visto o que Deus fez na vida do profeta. E se Deus fez uma vez, vai fazer de novo. E se Ele está falando, Ele não fala por Ele, Ele fala por Deus. Se Ele está pregando, Ele não prega por Ele, Ele prega por Deus. Se Ele está dizendo que vai dar certo, Ele não está falando por Ele, porque Ele está falando daquilo que Deus vai garantir que já deu certo. Ela pega o rumo de casa, pega os filhos e diz: pega vasilhas com o vizinho, traz. E o segredo agora, qual o segredo? Entrar dentro do quarto e fechar a porta. Porque dentro do quarto de porta fechada, nós nos revelamos quem somos de verdade. Dentro do quarto com a porta fechada, é um lugar de intimidade. Porque nós temos que viver duas coisas: comunhão e intimidade. Não são a mesma coisa. Comunhão, eu vivo na igreja com os irmãos. Intimidade, eu vivo dentro do meu quarto. Jesus no capítulo 6 está dizendo o que é de Mateus? Quando vocês forem orar, não sejam que nem os hipócritas, os fariseus. Vão para as praças e clamam para se mostrar religiosos. Vocês não. Vocês vão entrar dentro do quarto, vão fechar a porta e vão falar com o seu pai que te vê em secreto. Só que quem fala com o pai em secreto, a vitória não vem no secreto. Aí o teu pai que te vê em secreto vai pegar você pela mão e vai dizer: a honra vai ser publicamente. O que você recebe no público é resultado da tua intimidade com Deus. O que você vive diante de todos é resultado do compromisso que você tem na tua intimidade com Deus. Experimenta fechar a tua porta. E eu não estou falando de fazer aquela oração de religioso: Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor meu Deus, meu Pai. Não, eu estou dizendo de você fechar a porta do teu quarto, rolar no chão e dizer: Deus, eu só saio daqui hoje depois que o Senhor me responder. Eu estou querendo desistir. Sabe o que é orar? É você rasgar o peito e falar de fato o que você está sentindo. Sabe por que muita gente não recebe? É porque entra lá na oração: Deus, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei porque o Senhor não veio logo, eu não sei porque o Senhor não me abandonou, eu não sei porque eu não estou sendo honrado. Ei, chega lá e fala: Deus, ó, está difícil. Como diz o paranaense, estou querendo chutar o pau da barraca. Esse dia alguém chegou lá na igreja, uma irmã chegou para mim e falou: pastor, está vendo um balde? Eu falei: não. Ela falou: pois é, diante de mim tem um balde, dentro desse balde está todos os meus sonhos. Eu vou meter o bicudo nele, porque eu não aguento mais. Eu falei: pega o sonho de volta, volta a sonhar, porque Deus vai te dar vitória. Então a gente precisa saber chegar diante de Deus e falar, é só falar a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A gente aplica isso, que é uma bênção para o ímpio, mas isso é para nós. Quem fala a verdade de Deus para Deus, rasga o peito e fala tudo que está pensando, que está sentindo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você já viu? Eu já volto para o texto, mas deixa eu só fazer você pensar rapidinho. Você já viu e conheceu pessoas que já falou um monte de besteira para Deus e depois Deus abençoou ainda? Sabe por quê? Porque às vezes Deus não leva em conta as besteiras que a gente fala em tempo de crise. Mas Deus viu a verdade do coração, viu que botou para fora: Deus, eu vou largar tudo, eu vou abandonar mesmo, eu vou desistir, eu não prego mais. Eu morava no Rio de Janeiro, era itinerante, sofria, que misericórdia. Eu chegava em casa, arrancava a gravata, jogava a Bíblia e falava: eu não prego
prego mais. Ia pregar, os pastores davam R$5 para pagar a passagem. Não pagava nem a passagem da volta, tinha que pular a roleta. Aí eu falava, eu não quero mais saber de pregar. Aí eu jogava a Bíblia para um lado, a gravata para o outro. Eu dobrava o joelho. Aí Deus dizia, calma, Rodrigo, eu só estou te provando agora. Eu vou te abençoar tanto, porque eu sou o teu patrão. E o que eu vou fazer por ti, homem nenhum pode fazer. Eu vou mudar a história da tua vida, a história da tua casa e a história da tua família, através do que eu vou fazer na sua vida. Quando há verdade diante de Deus, se prepare, pode passar o tempo, mas na hora certa o milagre vai acontecer. Entra no quarto. Ela entrou no quarto, pegou aquele vaso, pastor. O menino trouxe o vaso vazio. Como toda boa mulher, eu acho que ela virou o vaso e falou assim, acho que eu não quero nem ver. Ah, Senhor. Aí ela está virando o vaso, e o vaso está enchendo. Está enchendo. Encheu o primeiro. O menininho bate nela e fala, mãe, abre o olho, porque já encheu o primeiro. Aí ela olha para o vaso, está cheio. Ela olha para o que estava na mão dela, continua cheio. Traz o segundo, enche. O segundo está cheio. Traz o 20º. Aproximadamente quase 100 vasos foram cheios na casa daquela mulher. Aleluia, o vaso que ela tinha continuava cheio. Aí ela está gritando, traz mais vaso, traz mais vasilha. Aí o menino falou, acabaram as vasilhas. E o azeite parou, não acabou. Aleluia. Eu lembro ainda de uma conferência jovem que eu fiz lá no Rio de Janeiro, que o tema era, enquanto tiver vaso, o azeite desce. Porque o problema nunca vai estar no céu. Deus sempre está pronto para poder derramar o milagre sobre a tua vida. Enquanto você tiver vazio para receber, se prepare, Deus vai encher a tua vida de milagre. Deus vai encher a tua vida de bênção. Não vai cessar jamais a bênção de Deus na tua vida. Não vai. O céu nunca está em crise. Entra em crise aqui embaixo, mas nós não somos regidos pelo que acontece aqui embaixo. Nós somos regidos pela palavra. Esses dias eu estava lendo o texto de Pedro, e eu descobri que Pedro não andou sobre as águas. Que é isso, pastor? Ele caminhou sobre as águas? Não. Quando ele começou a andar sobre as águas, ele afundou. Porque quando Jesus chegou, pastor Felipe olhou para ele olhou para Jesus e disse, é o Senhor mesmo? Ele disse, sou eu. Se é o Senhor, faça que eu vou até ti. O que é que Jesus disse? Então vem. Ele veio sobre o quê? Ele veio porque Jesus liberou a palavra. Enquanto ele andava na palavra que Jesus liberou, ele andava por cima da dificuldade. Aí o texto, e andando, ele olhou para o vento que estava forte, e as águas que se agitavam, ele começou a afundar e começou a gritar, Senhor, socorre-me. Mas enquanto ele ouviu Jesus dizer, vem, ele foi em cima do vem de Jesus. Enquanto ele andava no vem de Jesus, ele flutuava e ele não afundava. Quando ele esqueceu o vem e ele foi para as águas, ele afundou. O dia que você esquecer da palavra, tudo vai dar ruim. Mas o dia que você levantar na tua casa e dizer, a palavra de Deus me garante a vitória, não vai ter principado, potestade, palavra de maldição, não vai ter luta nenhuma que vai deter o que Jesus tem para a tua casa. Não vai ter. Ele vai liberar a vitória. Essa mulher foi para casa nas palavras do profeta, e enquanto ela se moveu na palavra, o milagre aconteceu. Eu caminho para encerrar agora. Primeiro versículo, viúva anônima. Primeiro versículo, o credor batendo na porta dela. Primeiro versículo, o credor diz que ela tem uma dívida. Primeiro versículo, ela não tem dinheiro para pagar a dívida. Primeiro versículo, ela vai perder os filhos como escravo. Aleluia. Vai no profeta
volta para casa. Último versículo 7. Ela já não é mais anônima, porque a casa dela não é uma casa em falência. A casa dela se torna uma empresa de azeite. Aleluia. Oh glória. Oh bendito seja o nome do Senhor. Primeiro versículo, ela tem uma dívida e não tem dinheiro. Segundo versículo, último versículo, ela tem o azeite. Vai vender o azeite, vai ter o dinheiro para pagar a dívida. Primeiro versículo, o credor vai bater na porta dela. Último versículo, ela vai bater na porta do credor. Primeiro versículo, o credor está ameaçando e dizendo: vou levar os seus 2 filhos e vão ser escravos, vão sofrer e vão padecer. Último versículo, os filhos dela estão com ela na casa do credor e não vão ser escravos. Eles são segurança e sócios da empresa de azeite que Deus deu para ela. Primeiro versículo, ela não pode pagar. Segundo versículo, ela vai pagar a dívida e ainda vai viver do resto. Fica de pé comigo. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você vai sair daqui. Uma das coisas mais difíceis que tem é credor batendo na porta. Uma das coisas mais duras que tem é a nossa família sobre ameaças, tanto físicas ou espirituais. Há quem diz: mexe comigo, mas não mexe com os meus. Estão querendo destruir a vida daquela mulher. Mas quem tem profeta de Deus na sua vida, quem tem a palavra de Deus liberada na sua vida, não haverá sentença de destruição. Deus vai mudar o cativeiro. Deus vai mudar a situação. E eu dou um tema para esta mensagem, para orar por você: da falência a uma família de sucesso, da derrota a uma família de vitória. Deus não vai deixar nem você e nem ninguém da sua casa se perder, porque quem vem na escola de profeta, esta casa, essa catedral da família é uma escola. A gente aprende como ser marido, como ser esposa, como ser filho, como ser servo, como ser um cidadão melhor. Quem vem nessa escola onde tem um profeta, pastor Salmo, aleluia, sempre haverá uma palavra de instrução, uma palavra de direcionamento para a tua vida. E diz o Senhor: você pode ter entrado aqui anônimo, falido, o credor querendo levar a tua família, mas você não vai voltar para a tua casa da maneira que você entrou aqui. Você vai viver uma vida de sucesso, porque é o que Deus tem para mim e para você. Você entende isso? Posso te afirmar uma coisa: o melhor de Deus é para todas as áreas da sua vida. Se você está perto de alguém que é da tua família, ou que você pode tocar nele, coloque a mão sobre o ombro desta pessoa e diga para ela: nenhuma área da tua vida vai ficar debilitada. Todas as áreas da tua vida e da tua família serão alcançadas pelo milagre do azeite do Espírito Santo que está dentro de você. Aleluia. Eu quero te desafiar agora, porque o Espírito Santo está falando no meu coração. Eu estou mudando
o que estava em falência em alguma área da minha filha e do meu filho, eu estou trazendo sucesso hoje. Eu quero te desafiar, você que está aqui, está dizendo: pastor, se o senhor não pregou para mais ninguém, o senhor pregou para mim. Eu estou vivendo ou quase à beira de uma falência nessa área da minha vida, mas eu creio no sucesso de Deus para a minha vida. Eu vou viver os melhores dias da minha vida, eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida. Eu tomei uma decisão. Eu falei para Deus: eu vou viver tudo que Jesus falou que eu viveria, porque tudo que Jesus tem para mim e para você já está pronto. Jesus não está preparando a vitória para a tua família. Jesus não está preparando o milagre para a tua casa. Ele vai dizer, quem vai dizer é Ele. E Ele vai dizer assim: olha, roguemos ao Senhor que envie trabalhadores para a sua seara. Porque na verdade a seara é grande, ela já está pronta para a colheita, mas não há quem colher. Então o problema não está na colheita, o problema está em quem vai colher. O problema nunca está em Deus e no milagre que Ele tem para nós, está em nós. Então eu quero profetizar para a tua vida nesta noite aqui: Ele não está preparando você para a vitória, Ele não está preparando a vitória para você, Ele está preparando você para a vitória que já está pronta para poder te entregar. Eu te desafio agora, pastor, eu creio nesta vida de sucesso que o Senhor Deus tem para mim, e eu não vou viver falência em nenhuma área da minha vida. Sai do teu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar com você. Quando o milagre aconteceu, ela saiu correndo em direção à escola de profeta, gritando: Eliseu, Eliseu, a minha casa está cheia de vasos de azeite. O milagre aconteceu, se cumpriu a tua palavra. Eliseu deu uma ordem para ela, disse: filha, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e você e os seus filhos vão viver do resto. Sabe o que é isso? Que o caminho que por algumas vezes ela fez chorando, ela estava fazendo, celebrando agora. Posso declarar? Quantas das vezes você entrou para vir para este culto chorando e dizendo: será que é hoje? Será que é quando? Quando o Senhor vai quebrar o coração dele? Quando o Senhor vai restaurar meu casamento? Quando o Senhor vai salvar meu marido? Quando o Senhor vai salvar os meus filhos? Quando o Senhor vai resolver a sua pendência? O Senhor me trouxe aqui para poder te dizer: estão se encerrando os dias que você vinha chorando. Há um tempo de celebração de Deus que vai tomar conta da tua vida, vai tomar conta da tua casa e da tua família. E o Senhor manda eu te dizer que o caminho que você fez muitas vezes chorando, você vai fazer se alegrando. Glória a Deus. Coloque a mão no teu coração agora.